Bom dia a todos. Essa é a reunião clínica da disciplina de Nefrologia da Fundação Oswaldo Ramos, da Escola Paulista de Medicina. No primeiro semestre desse ano, nós estudamos a linha de cuidado da doença renal crônica, passamos o semestre todo dedicado a esse assunto. E agora, nessas últimas semanas, nós temos dedicado ao estudo das doenças glomerulares. É um prazer recebê-lo aqui, Edgar. Você é professor adjunto da reumatologia aqui da Unifesp, membro da Comissão de Lúpus da Sociedade Brasileira de Nefrologia, também da Sociedade Latino-Americana, e foi graduado em 2003 na Universidade Federal do Maranhão, e depois ficou aqui na Escola Paulista de Medicina. Então, é um prazer recebê-lo aqui para falar sobre lúpus, presente e futuro dessa situação clínica, que não é muito comum, assim, mas num serviço como o nosso, ela é bem frequente. Dado mais você ter dor de cabeça. Então tá, muito obrigado. Muito obrigado, professor. Obrigado. Eu que agradeço muito o convite de todos vocês, do professor Medina, do professor Lúcio, do professor Renato, do professor Luiz Moura, de todos que estão aqui presentes. Quem quiser, a aula vai ficar no YouTube, mas quem quiser baixar os slides da aula, é só apontar para o QR Code também, depois eu forneço os slides também, o Renato pode passar para todo mundo que está nos grupos de vocês. Então, na verdade, eu vou começar falando do clássico, né, do básico, provavelmente. Então, algumas coisas não mudaram, continuam presentes, né? O lúpus continua aquela doença, mas principalmente mulheres jovens, dos 15 aos 45 anos de idade, múltiplos órgãos e sistemas, manifestações cutâneas, manifestações mucosas, manifestações articulares, vasculares, principalmente de pequenos vasos, serosite, alterações hematológicas, doenças renais e neuropsiquiátricas. Isso não mudou. E não mudou também esse padrão de doença, né? A gente tem que lembrar mais ou menos isso, 70% dos nossos pacientes permanecem em um padrão de doença clínica recidivante ou persistentemente ativa. 30% dos nossos pacientes permanecem com doença cronicamente inativa, ou seja, é um padrão de doença predominantemente recidivante, né? Então é uma doença crônica e tem que ser tratado como uma doença crônica. Por um tempo se tratou o lúpus como uma terapia que era finita, né, o que foi um dos grandes erros da história da humanidade no lúpus. Você usava ciclofosfamida por 2 anos, micronolato 2 anos suspendia, parecia que curava. O que acontecia? Recidivava todo mundo, né? E a mortalidade do lúpus não melhorou, como o Dr. Medina comentou, ao longo dos anos. Esse é um gráfico que compara a mortalidade da artrite reumatoide com a mortalidade do lúpus ao longo dos anos, mostrando que a curva de mortalidade da artrite reumatoide, comparando 99 a 2006 com 2007 e 2014, achatou, ficou muito próximo uma da outra, enquanto a do lúpus não se aproximou. A gente continua perdendo muito paciente precoce. E muito disso que a gente comentou, esse é um trabalho da professora Emília, que foi publicado em 2010 e 2012, através de causas básicas de atestado de óbito, mostrando que insuficiência renal, infecções e doença cardiovascular foram as principais causas de mortalidade, com uma média de idade de 35 anos, né? Ou seja, é uma mortalidade muito precoce de mulheres muito jovens ainda, que a gente tem que atuar. Então, a gente vai tentar trazer um pouquinho sobre o presente e o futuro, sobre diagnóstico, biomarcadores, alvos de tratamento na nefrite lúpica e novos tratamentos do que a gente acha que vem por aí. E aí, o que o professor Medina comentou, que o Lúcio comentou, critérios, né? O reumatologista parece ter milhões de critérios para milhões de doenças também. Eu confesso que eu não sei nenhum critério, eu não tenho a menor vergonha de falar isso, e porque a gente é clínico, né? A gente está na beira do leito, a gente faz o diagnóstico de outra maneira. Mas lógico, né? Se eu não souber os critérios também, a Hariane vai puxar ali, porque esse paciente preenche critério para estudo, não sei, eu vou lá, pesco, né? Tudo, né? Porque estudo clínico é estudo clínico, pesquisa clínica é pesquisa clínica. Então, tem os critérios de 97, que eram aqueles 11 critérios, que o paciente tinha que ter 4 critérios, depois vieram critérios de 2012, e hoje a gente tem um critério, que é o critério de 2019, que é um critério de pontuação, de scores, né? Que o paciente tem que ter um FAM positivo, qualquer padrão, desde que seja um título acima de 1 para 80, mas que ele tenha, ele vai pontuar em diversas alterações clínicas e algumas alterações laboratoriais. Alterações constitucionais, alterações cutâneas, articulares, neurológicas, serosas, alterações laboratoriais, leucopenia, plaquetopenia neumológica autoimune, um domínio renal, um domínio de anticorpos antifosfolípidos dos níveis de complemento e de anticorpos altamente específicos, como anti-DNA e anti-ACM. Vai pontuar somente o maior score de cada um desses domínios específicos. Então, se tiver mais de 2 alterações cutâneas, pontua aquela que for maior, por exemplo. O mesmo vale para os outros domínios também. E o paciente ele pode ser classificado como lúpus se ele tiver uma pontuação maior ou igual a 10. Percebam que aí, na verdade, né, pontua muito o renal, né? Uma proteinúria maior que 0,5, uma nefrite lúpica classe 3 ou 4 já pontua como 10, se tiver um FAM positivo, praticamente entra como critério de classificação.
Mas esses critérios eles surgiram em 2019 com uma maior sensibilidade em relação aos outros critérios e uma maior especificidade, muito desenhado para os estudos e para as pesquisas clínicas, né? Eu quero incluir mais pacientes com um diagnóstico, de certa forma, um pouco mais específico. Na prática clínica eu já usei? Nunca usei, não faz a menor falta. Então, se a gente fala que é lúpus, se não for, tá bom, tá tudo bem, a gente muda a cabeça se o paciente mudar, né? Então, a gente vai mudando as nossas coisas. Por quê? Porque os critérios não fazem o diagnóstico, quem faz é o médico. Essa é uma frase até da professora Emília, que já falou isso uma vez, eu guardei para mim sempre isso, né? Quem faz o diagnóstico é o médico. Mas aí, e se a gente parar de falar de critério de classificação e começar a falar de critério de probabilidade? Esse é um estudo interessante que chama SLERP, que foi publicado em 2021, em que ele classifica os pacientes como diagnóstico provável, possível, provável ou lúpus definido. Foram várias variáveis que foram incluídas, alterações clínicas, alterações laboratoriais, né, também dentro dessa análise retrospectiva, através de machine learning e de inteligência artificial. E aí, esse critério já é uma ferramenta que é utilizada, já tem calculadoras específicas que a gente vai clicando, sim ou não. Por exemplo, nesse caso, alterações malares, de racha malar, alopecia e serosite, o paciente teria 9,5% de probabilidade de ter lúpus, né? Se o paciente, além disso, tivesse alteração neurológica específica, 63%. Se viesse, por exemplo, ali com um FAM positivo, 99%. A gente precisa usar como especialista? Acho que não. Mas imagina se a gente conseguisse, professor, implementar isso do ponto de vista de saúde pública. E a gente conseguisse implementar isso e falar assim, olha, aquele paciente que tem um critério de probabilidade acima de X, ele precisa passar com um especialista. E aí, quando ele passa com o especialista, ele fala assim, isso aqui não é lúpus, isso aqui é fibromialgia. Tá tudo bem, volta. Mas se for lúpus, ele tem que ter um diagnóstico precoce para prevenir dano, de certa forma. Então, os critérios de probabilidade, eles são interessantes de um outro olhar, uma outra maneira para a gente pensar. E uma outra maneira da gente pensar na doença também seria a gente pensar através dos autoanticorpos, né? Reconhecer os fenótipos e gravidades. Por exemplo, anti-RON-antilar, associado a mais manifestações cutâneas, lúpus neonatal, manifestações de síndrome seca, como doença de Sjögren. Anti-SM é um anticorpo muito específico para o lúpus, mas com baixa sensibilidade, mas que nos afrodescendentes está muito associado ao desenvolvimento de nefrite lúpica também, né? E os outros anticorpos, como anti-DNA, nucleossomo, não sei o que, anti-histona, anti-peribossomal, anti-fosfolípidos. Por exemplo, o anti-DNA. O anti-DNA, ele é muito associado às classes proliferativas, classes 3 e classe 4, associado à atividade renal, com melhora após passar. E uma dúvida clássica que a gente tem é se a gente deve tratar ou não o anti-DNA e o complemento alterados. Olha só que interessante. Esse estudo, ele deu corticóide para um grupo, não deu corticóide para outro grupo, e ele mostrou que se a gente der corticóide, realmente diminui o risco de recidiva desses pacientes. Mas o número de pacientes em maior tempo de segmento não comprovaram esses dados. E coortes maiores, o que a gente tem que fazer? Se é DNA positivo e complemento alterado, o paciente está bem, observa, não precisa dar tanto corticóide assim pelos riscos do próprio corticóide que a gente tem, de certa forma. Mas, por outro lado, será que a gente pode diminuir o corticóide desses pacientes? Essa é uma coorte de Pequim que mostrou que realmente, se você diminuir, aumenta o risco de recidiva desses pacientes. Mas naqueles pacientes que são mais idosos e que usam hidroxicloroquina, tem menos risco. E naqueles pacientes que a gente diminui de maneira muito lenta, de 1 em 1 miligrama, levando 12 meses para tirar o corticoide, eles têm menos recidiva também. Então, tem muito mais, de certa forma, o pensamento em personalizar quem que pode diminuir com segurança e como que você vai diminuir esse corticoide de maneira segura do que suspender abruptamente. E esse é um outro estudo que avaliou isso da mesma maneira e que mostrou isso, que a redução gradual também tem menor evolução para dano e o antimalárico, que é a hidroxicloroquina, é uma medicação protetora de recidiva nesses pacientes também. O antinucleossomo, um anticorpo muito injustiçado no lúpus, né, na verdade, porque ele é mais precoce, é mais específico e precede o aparecimento do anti-DNA, mas tem uma boa correlação com os níveis de anti-DNA também. Você tem uma ideia, nefrite lúpica, aqueles que têm anti-DNA e anti-SM negativos, são clinicamente recentes, mas tem altos títulos de antinucleossomo, tem altos riscos de recidiva. Então, naquele paciente que é fã homogêneo, que é anti-DNA negativo, lembra do antinucleossomo de pedir ele, porque o antinucleossomo pode substituir o anti-DNA para esses pacientes. Às vezes a gente fica pedindo DNA é sempre negativo. Outro dia eu recebi uma chamada do Dr. Luiz Eduardo do Freire e falou assim, você já pediu anti-DNA para esse paciente várias vezes. Por exemplo, que ele não pode pagar o antinucleossomo, faz de graça. Aí a gente tem que usar essas estratégias, às vezes, de convencimento também. O antiperribossomal, que a gente lembra muito do P de psicose, né? Mas ele também é o P de psicose, do P de pele, P de proteinúria nefrótica, P de hepatite e P de psicose. Então, lembrar de 4 Ps.
né, da hepatite autoimune do lúpus, do P de síndrome nefrótica de proteinúria e do P de pele também. Esse é um estudo do HC, da Faculdade de Medicina da USP, que mostrou que ele está muito associado, o anti-P está mais associado às classes 5 membranosas, e aqueles pacientes que são anti-P positivos e anti-DNA negativos, eles têm melhor prognóstico renal do que aqueles pacientes que são anti-DNA positivos nas classes membranosas, que são mais raras, de certa forma, também. E os antifosfolípidos, então lembrar assim, 15 a 35, uma continha de padaria que a gente fala, 20 a 40% dos pacientes com lúpus têm anticorpos antifosfolípidos positivos. Desses, 15 a 30% evolui com a síndrome antifosfolípide, mas a presença desse anticorpo está associada a pior prognóstico na doença, com manifestações neuropsiquiátricas, desenvolvimento renal, como a nefropatia da SAF, e alterações hematológicas, como plaquetopenia e anemia hemolítica autoimune. Por isso que todo paciente com lúpus, a gente pede os anticorpos antifosfolípides, mesmo que não tenha morbidade gestacional e mesmo que não tenha fenômeno trombótico associado. E o ANCA, né, professor Luiz, assim, que a gente aprende aqui e a gente discute sempre esses casos, né, de maneira filosófica e de maneira prática também, né? Então, o ANCA ele pode ser positivo em cerca de 15% das pessoas com nefrite lúpica. E aí ele está associado à hipercelularidade endocapilar segmentar, em alguns estudos, principalmente de orientais, associado a maior percentual de esclerose glomerular e também, em alguns estudos, a maior frequência também de crescente fibrose celular também. E esses pacientes que são ANCA positivos, eles parecem ter um pior prognóstico que aqueles pacientes que são ANCA negativos. Então, será que esses pacientes respondem a outras terapias? Qual que é o tratamento da ANCA associado hoje? Rituximab. Quando que a gente usa rituximab na nefrite lúpica hoje? Lá atrás. Então, será que a gente não está errando no tratamento? A gente precisa reconhecer isso e dar um tratamento mais personalizado para esses pacientes? Precisamos estudar isso um pouquinho melhor, né? Mas isso aí é o que a gente tem para hoje, e o futuro. Talvez a gente pensar nesses biomarcadores de maneira diferente. E aí, através de machine learning, né, eles estão tentando dividir em clusters, né, os pacientes, né. Esse aqui é um trabalho muito, muito interessante, que ele dividiu em 4 clusters, o subgrupo 1 com anti-Rho positivo, subgrupo 2 com antinucleossoma, cmDNA, RNP positivo, subgrupo 3, que eram mais antifosfolípidos positivos, subgrupo 4, aquele lúpus que não tinha nenhum anticorpo específico positivo, era só o FAN e lúpus. E o que eles viram? Né? Essa mandala eu achei linda, assim, que saiu no artigo, porque eles fizeram isso com expressão de HLA, fizeram isso com expressão de algumas citocinas e também correlacionaram com atividade de doença e dano. Então, anti-Rho, anti-LA, atividade de pele, a gente já sabia, mas olha só, eles não têm tanta atividade de doença, eles têm maior expressão de CXCL10, tem HLA específicos que são mais expressos nesses pacientes. Subgrupo 2, mais nefrite, né? DNA, nucleossomo, né? Maior interferon gama e IL-10, mais uma vez, HLA específicos também, e assim por diante. Subgrupo 3, antifosfolípidos, maior plaquetopenia e eventos vasculares. E o subgrupo 4, com menos anticorpos, menos grave, menos dano, menos atividade de doença, né? Então, a partir daí, a gente pode pensar nisso também. Esse foi o trabalho que o Bruno, nosso residente, apresentou agora no Congresso Brasileiro, que foi em Salvador na semana passada, que a gente está tentando estudar isso também nos nossos pacientes, e a gente vai correlacionar com o prognóstico dos pacientes 10 anos depois. Esse soro foi coletado há 10 anos atrás. A gente fez os anticorpos e agora a gente vai ver como que eles estão hoje baseado nesses clusters, tentando identificar clusters que se baseiam em prognósticos dos pacientes. E o diagnóstico da nefrite lúpica, né? Eu aprendi com vocês aqui mais uma vez também que creatina e exame de urina é que nem copo de água, a gente não nega para ninguém, né? Quer fazer, faz, né? Porque aí é que a gente vai ter um diagnóstico precoce, né? Para a gente ver. Mas por definição, na maioria dos guidelines, essa é a definição de nefrite lúpica ainda, né? Proteinúria acima de 500, sedimento urinário alterado, uma biópsia compatível, e o paciente deve ser sempre monitorizado no exame de urina e creatina, mesmo que assintomático, a intervalos de acordo com o olhar do médico assistente. Mas olha só que interessante essa revisão. Pacientes que tinham proteinúria abaixo de 500 e tinham nefrite lúpica. 15 a 85% dos pacientes tinham classes proliferativas com proteinúria abaixo de 500. Isso muda o meu tratamento completamente, especialmente na presença de hematúria, né, esses pacientes. Se for classe 1 ou 2, eu não vou dar imunossupressor, mas se for classe 3 ou 4, eu dou imunossupressor para esse paciente. E olha só, professor Luiz, muitos desses pacientes já tinham índice de cronicidade de 2, proteinúria abaixo de 500. Olha só como a gente está errando. Nos critérios de 1971, a proteinúria 24 horas era critério se fosse acima de 3,5, um absurdo. Mas em 82, passaram para 0,5. E ainda em 2019, a gente está falando de 0,5 de proteinúria. A gente está errando isso, né? Por que eu falo isso? Que até a Peugeot evoluiu, né? A Peugeot evoluiu em todos os seus carros, mas a gente não evoluiu.
A gente precisa pensar sobre isso. A gente precisa discutir isso. E eu tenho certeza que a proteinúria vai deixar de ser um critério como 0,5. Não faz sentido na minha cabeça. E, lógico, eu queria escutar a cabeça de vocês enquanto nefrologista, porque se a gente ficar olhando só para a proteinúria, a gente está perdendo tempo de diagnóstico e de tratamento. Porque a biópsia renal ela vai detectar, né? Mas como o professor Luiz Moura sempre fala, ela vai detectar o dano, às vezes. Ela vai estar contando uma história daquilo que aconteceu antes, né, professor? E se a gente olhar todos os compartimentos, glomerular, tubo intersticial e vascular, e olhar a imunofluorescência, isso obviamente vai dar o diagnóstico para a gente dentro daquilo que a gente tem hoje. E vai estabelecer a classe histológica, né? Classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, 5 e 6, ou as transformações histológicas que acontecem ao longo do tempo também, né? E vai fornecer para a gente também os índices de atividade, os índices de cronicidade, né, de vários compartimentos. Mas o compartimento túbulo intersticial, de certa forma, ele é um pouco negligenciado, né, dentro desses índices. Compartimento vascular nem se fala, né? Assim, não tem nada. Então, se a gente olhar só a classe, na verdade, a gente não está olhando nada, né? Classe 3, e daí? O que tem lá no glomérulo? O que tem lá no tubo intertício? O que tem lá no compartimento vascular? E se for membranosa, que não tem nada disso em relação ao índice de atividade, de cronicidade, está lá com proteinúria de 337 gramas em 24 horas, mas está lá índice de atividade 0. E o podócito está ruim, tem outros mecanismos que não estão na classe histológica também. Então, a gente tem que olhar isso com muito cuidado, porque o compartimento túbulo intersticial, de maneira independente do compartimento glomerular, ele está associado a prognóstico renal. Aqueles pacientes que têm um grau de inflamação intersticial maior que 25%, 50%, tem pior desfecho renal. O mesmo fala para o IFTA, que é a fibrose intersticial e a atrofia tubular também, ao longo do tempo. E olha o que esse artigo fez de maneira interessante. Ele correlacionou isso com prognóstico, a evolução para doença renal crônica, mortalidade e para a necessidade de diálise também, né? Então, aqueles pacientes que têm IFTA maior ou igual a 50%, inflamação intersticial maior ou igual a 50%, têm piores desfechos também. Mas só ter esses acometimentos já é um pior desfecho para esses pacientes também. E se a gente olhar só a classe histológica, a gente vai negligenciar. Mas além da primeira biópsia, a gente brinca hoje assim, se eu não tivesse a primeira e tivesse a segunda, o que eu faria? Esse é um trabalho interessante do grupo da Ana Malvar, lá da Argentina, junto com o Brad Rovin, do Texas, nefrologistas, os dois, né? Então, assim, tem um livro que chama-se Roubo de Ideias, né? Então, a gente não está sequestrando, mas a gente está aprendendo muito com os nefrologistas. Eu falo isso de boca cheia, viu, gente? Eu espero que algum dia alguém fale assim, nossa, isso eu aprendi com reumatologistas. Né? E, olha só, eles fizeram biópsia e rebiópsia nos pacientes. Eles fizeram os pacientes tinham remissão clínica completa por mais de 1 ano e estavam com imunossupressor por pelo menos 3 anos. E fizeram a segunda biópsia renal. E suspenderam o imunossupressor. O que eles viram? Aqueles pacientes que tinham, 90% dos pacientes que tinham índice de atividade maior do que 2, recidivaram. E só 10% dos pacientes que tinham índice de atividade menor ou igual a 2 recidivaram. Ou seja, muito diferente, né? Então, será que a gente precisaria fazer uma segunda biópsia para suspender a terapia de manutenção da gente e diferenciar quem precisa continuar de quem não precisa continuar numa terapia de manutenção? Será que todos os pacientes se comportam de maneira igual? Tem um estudo agora que é multicêntrico, que está sendo feito, né, no mundo inteiro, que chama Rebiopsy Lupus, né, que está estudando um pouquinho isso melhor para a gente ver. Mas quando a gente não pode biopsiar, a gente sabe disso, não tem leito de enfermaria, o paciente tem contraindicação para biópsia, e a gente fez esse trabalho aqui, que foi em parceria também com a professora Giana, com o professor Ricardo Cesso, aqui também, que foi a tese de mestrado e de doutorado do Antônio Silaide, que eu orientei também junto com a professora Emília, também a gente publicou os 2 artigos. Primeira coisa, a gente viu que quando a gente faz uma inferência histológica, a gente erra muito mais do que a gente imagina. A gente perguntou para um reumatologista do dia a dia, para um reumatologista especialista em lúpus, para um nefrologista do dia a dia, ou seja, que é nefrologista que atende todo mundo, todos os dias, né? E para um nefrologista especialista no tratamento de doença glomerular e de lúpus também. Quem quiser baixar o aplicativo, tem esse site, tem esse QR Code, que pode baixar o aplicativo que a gente desenvolveu, que a gente vai mostrar para vocês. E a gente erra muito mais do que a gente esperava sem a biópsia renal. Isso na classe histológica, imaginando as outras coisas. E a gente viu que anticorpo anti-DNA, alteração do sedimento urinário e creatina séria, que foram os mais associados às classes proliferativas, com uma sensibilidade de 87%, especificidade de 80%, e a gente desenvolveu esse aplicativo. Por exemplo, num paciente que tem uma pressão arterial de 140/80, de DNA positivo, consumo de complemento, creatina de 1,3, esse exame de urina com bastante sedimento alterado, uma proteinúria baixa, esse é um caso real, o professor Luiz Moura biopsiou. Esse aqui é meu celular, a gente baixa lá o aplicativo que chama nefrite lúpica. Dentro desse aplicativo a gente tem as variáveis DNA, sedimento urinário e creatinina.
a gente coloca DNA positivo, alteração de sedimento urinário, valor de creatina, e a gente vai ter uma probabilidade desse paciente ter classe 3 ou 4 versus ter uma classe 5 membranosa. É uma probabilidade. Ajuda para a gente aqui, que tem o professor Luiz Moura, que dá o resultado da biópsia antes do FAM, antes de qualquer coisa. Não, professor, é imbatível, né? Você vai trazer outras coisas para a gente. Mas imagina quem está lá no interior de muitos lugares, tem muita dúvida do que está acontecendo, a segurança que isso pode trazer para que o paciente inicie o tratamento precoce. Gratuito, pode baixar, a gente não ganha nada, nenhum royalty. Mas quem quiser patrocinar, a gente está à disposição também, né? Mas isso é pouco ainda também, né? Porque a gente nem sempre, todo mundo tem a biópsia renal, mas a gente pode pensar em biomarcadores que tragam para a gente alguma coisa. Talvez esse seja o futuro, a biópsia líquida, né? Seja a biópsia sérica ou a biópsia líquida urinária. Tem vários biomarcadores que estão sendo utilizados e estudados em relação a isso também, tanto para atividade de doença, transversal e de vários fatores também. Esse é um trabalho que já foi publicado também, que ele encontrou que CD163 e L16 urinário e produtos de degranulação dos neutrófilos, eles foram associados a identificar nefrite lúpica ativa versus nefrite lúpica inativa, quando utilizado o índice de atividade Q3 na biópsia renal, correlacionando com o índice de atividade de doença, principalmente a IL-16. Confesso que ninguém nunca tinha ouvido falar da IL-16 antes, só sabiam que ela existia porque existia a IL-17, né? Então, já que tem IL-17, a IL-16 vem antes, então existe. Mas ninguém falava da IL-16. E tem uma medicação que é anti-IL-17, então todo mundo falava da IL-17. E aí mostrou um declínio nos respondedores também, desses biomarcadores, ou seja, isso é muito interessante para a gente pensar. E a gente fez a tese do Guilherme, que o professor Luiz Moura participou também, acabou de defender, mas a gente vai discutir na semana que vem, né, professor, com vários insights aí em relação a isso também, mostrando que alguns desses biomarcadores também. O TWIC, por exemplo, foi relacionado à melhor resposta renal em 12 meses dos pacientes também. Hemopexina urinária e NGAL sério, correlação moderada positiva com compartimento túbulo intersticial. NGAL e KIM1, com inflamação intersticial e crescentes fibrosas também. E uma baixa de hiponectina com depósitos hialinos presentes. Mas a gente precisa entender um pouquinho melhor esses resultados, porque muito provavelmente um só biomarcador não vai trazer a resposta que a gente quer, né? A gente estava eu estava numa banca uma vez e uma pessoa falou uma coisa muito interessante. Nada vai substituir a biópsia da próstata, porque ela traz informações muito importantes. Mas o PSA ajuda muito na nossa triagem, né? O exame clínico, que é o toque retal, e o PSA, que é um exame simples. Então, será que esses biomarcadores não vão agregar muito para a gente? Provavelmente. Mas a gente pode ir além disso, a gente pode fazer análise das populações imunes no sangue periférico também. Olha só esse trabalho que identificou 5 clusters, 2 deles. Aumento de linfócito T-helper, B ativado, células B associadas à idade, com atividade de início de doença e permanecerem ativas por muito tempo. E aumento de linfócitos T auxiliares sem alteração de células B e aumento de TH1 e imunidade inata naqueles lúpus quiescentes, né? E aí eu pedi, né? Tem outros estudos também que eles tentam diferenciar. Olha que confusão que eles querem fazer na nossa cabeça, tudo que a gente aprendeu a vida inteira. Pegando pacientes com diagnóstico clínico de lúpus, artrite reumatoide, Sjögren, esclero, SAF, doença mista e doença indiferenciada, comparando com casos controles que querem dividir através de análise molecular, de transcriptômica, genômica, citometria de fluxo, proteômica, sorologia, e dar outra reclassificação molecular para esses pacientes. Então, aquilo que era lúpus vai ser chamado de outra coisa, que era R vai ser chamado de outra coisa. A gente vai ter diferentes perfis. Então, daqui a pouco, será, professor, que a gente vai falar assim, o que eu tenho? Eu tenho um lúpus L0. E se eu pedir para o chat GPT fazer uma tabela? Não fui eu que fiz, não. Faz uma tabela de diferentes fenômenos. Ele criou, imaginou, né? Eu tenho um lúpus L3. Como eu tenho várias leucemias, vários linfomas, né? Várias coisas que a gente em parâmetros. E a gente passando agora para alvos específicos, né? Bom, se a gente não adianta, o nosso alvo hoje ainda é a proteinúria, porque ela é que está associada a melhor prognóstico renal. Tanto em estudos de fora quanto em estudos nacionais demonstraram isso. Uma proteinúria abaixo de 0,8 em 1 ano, abaixo de 0,7 em 1 ano, são aquele alvo que é associado a melhor desfecho de longo prazo, né? De longo prazo. Mas será que a gente cometeu um erro sistemático pegando só aquelas proteinúrias acima de 0,5 no começo? Talvez. Talvez, né? É por isso que hoje a gente tem o TRR, né, que é o Target Renal Response, que a gente chama, né? Esse é o nome brasileiro que a gente colocou no nosso guideline, TRR, nenhum consenso colocou. Todos os consensos colocam proteína. A gente inventou o nome, TRR. E aí, mano, você atingiu o seu TRR hoje, como é que você tá? A gente pergunta para os residentes, né, como que tá o TRR do paciente. Então, a preservação da função renal, ou melhora da função renal, com uma queda de proteinúria de 25% em 3 meses, 50% em 6 meses, e um alvo de proteinúria abaixo de 0,8 em 2 meses. Por quê? Os estudos mostraram que se você tiver esses alvos atingidos, você tem melhor desfecho renal em 5, 7 e 10 anos de função renal.
Aqueles pacientes nefróticos podem demorar mais tempo para atingir, mas se tiver piora clínica ou laboratório, a gente deve considerar a mudança de terapia. Mas isso é muito importante porque é muito diferente você ter um paciente com dano renal no começo do paciente que não tem dano renal no começo da doença. Aquele paciente que já começa com dano renal, ele tem maior mortalidade. Dano renal em 1 ano após o diagnóstico, é um preditor de óbito em 10 anos após o diagnóstico também. E onde que acontece o dano? Não só, como a gente já sabe isso há mais de 10 anos, mas não põe na prática às vezes, né? Ele fez biópsia e rebiópsia em 6 meses. O que ele viu depois de 6 meses? Melhora da atividade de doença, que é o SLEDAI, melhora da proteinúria, melhora do índice de atividade na biópsia renal. Mas a cronicidade na biópsia aumentou, né? Então, essa atividade está cicatrizando. Eu falo para o paciente, às vezes é relacionamento tóxico, né? Se você briga e não discute a relação, vai deixar cicatriz no coração. E aí já era, né? Ou você resolve aquilo ou não resolve, né? Para a gente pensar. Mas olha só, esse é um estudo australiano que foi feito no ano passado, mostrando que não houve diminuição lá na Austrália entre 85 e 2014, professor, para a diminuição de evolução para a doença renal crônica, né? E não houve diminuição da mortalidade no paciente com nefrite lúpica também, de 85 até 2015, né? Teve diminuição do lúpus sem nefrite, diminuição da mortalidade do lúpus sem nefrite, mas não teve diminuição da mortalidade do lúpus com nefrite, ou seja, algo a mais a gente tem que fazer. E isso é aquilo que a gente estava falando da ciclofosfamida, né? Em cima tem um gráfico dos países desenvolvidos, embaixo o gráfico dos países subdesenvolvidos. Na década de 70, o que a gente fez? Diminuiu a taxa de evolução de doença renal crônica de 16% para 11%. O que aconteceu nesse momento? A ciclofosfamida. Mesmo com a introdução do micronolato nos inícios dos anos 2000, não houve nova diminuição dessa taxa, né? Então, o micronolato é uma opção, é bom, a gente sabe, mas ele também não é superior à ciclofosfamida em algumas situações, pelo menos eficaz, mas lógico, o perfil de eventos adversos completamente diferente da ciclofosfamida, para a gente pensar. E vamos falar do que a gente está pensando em atualização de tratamento, isso que o professor Medina falou. É possível usar dose mais baixa de corticóide no lúpus? Sim, eles ganharam o prêmio Nobel lá em 1950, mas é possível. Mas o corticóide ainda parece ser necessário no início do tratamento. Esse é um estudo canadense, que ele comparou aqueles pacientes que utilizaram no começo menos que 30 mg de corticóide contra mais que 40 mg de corticóide, e realmente aqueles pacientes que usaram mais que 40 mg de corticóide no começo tiveram uma maior taxa de resposta renal completa mais na frente. Talvez não tenhamos ainda uma medicação que apague esse incêndio tão rápido no começo como o corticóide apaga. Mas talvez não precise ser tudo aquilo que a gente precisa, que a gente usava, né? 1 grama por 3 dias. Esse é um estudo que comparou 2 coortes, uma coorte espanhola com uma coorte francesa de maneira indireta, em que eles usaram 125 miligramas de corticóide de 15 em 15 dias, nesses dias 6, 9 ou em 12 doses no total, com dose mais baixa de corticóide comparando com o clássico. Ele viu que atingiu mais taxa de resposta renal completa com menos eventos adversos, ou seja, você tem o efeito genômico passando de 60 miligramas, provavelmente, do corticóide, já é a mesma coisa. Mas olha só o preço que a gente paga. Realmente, usar mais corticóide no começo aumenta a taxa de remissão completa, mas também aumenta a taxa de infecção grave e de óbito no paciente também, né? Então, o que a gente quer para o paciente? A gente quer que ele remita mais, que tenha mais remissão, mas tem que ter cuidado com as infecções e a mortalidade pela gravidade do paciente também. Por isso que a gente fala que o corticóide hoje deve ser usado na menor dose possível pelo menor tempo necessário. Parece fácil, frase feita, livro de autoajuda. Não, você deve se estressar menos, trabalhar menos, ficar mais com a família. Claro que sim, né? Mas olha só. Então, o corticóide deve ser uma ponte. Como toda ponte tem que ter assim, cuidado, entrada de corticóide. Saída, a gente tem que pensar numa saída para esse corticóide. E usar em situações de urgência e de emergência que o paciente pode demandar, eventualmente. Por isso que os nossos guidelines, a gente tem preconizado uma dose, por exemplo, de 500 miligramas, 250 a 750, com uma dose de prednisona de 0,5 miligrama por quilo por dia, e objetivando um alvo menor ou igual a 5 miligramas por dia em 3 a 6 meses, e menos corticóide ainda nas classes 5, que são as classes membranosas que são um pouco mais indolentes nesse sentido também. Mas eu não podia vir aqui e deixar de falar da hidroxicloroquina, né? Esse é o primeiro artigo da hidroxicloroquina, publicado em 1956, com o primeiro uso no lúpus, em que aquela lesão de pele que parecia um coração desapareceu, né, na paciente com lúpus. Por que eu tenho que falar da hidroxicloroquina? Porque pra gente a hidroxicloroquina é como se tivesse colocado tudo de melhor no universo num potinho chamado de hidroxicloroquina, né? Por que isso que a gente fala?
porque ela diminui a atividade de doença, diminui a chance de recidiva, diminui o dano, melhora a resposta a outras medicações, inclusive microfenolato, melhora os fatores de risco cardiovasculares tradicional, melhora HDL, LDL, síndrome metabólica, diminui o risco de trombose, melhora os desfechos maternos fetais na gestação, diminui o risco de hospitalização e de infecções e melhora a sobrevida da pessoa com lúpus. Então, é por isso que a gente fala que toda pessoa com lúpus tem que usar hidroxicloroquina, ao menos que tenha contraindicação. Na dose hoje de 5 miligramas por quilo, diferente de antes, que era 6,5 miligramas por quilo, porque uns estudos mostraram que mais que 5 miligramas por quilo aumenta o risco de maculopatia. Mas tem estudos já demonstrando isso de uma maneira muito clara, né? A dose prescrita versus o nível sérico. A gente acha que o paciente está tomando e não está tomando, né? Na França, isso já é feito de rotina, nos Estados Unidos, isso já é feito de rotina, em Londres, isso também já é feito praticamente de rotina também. Porque mostrando que o paciente que mantém a hidroxicloroquinemia entre 750 e 1.200 tem menos chance de recidiva de doença e menos chance de entrar em atividade de doença também. E aquele paciente que é não aderente, que não toma, ele tem não só mais atividade de doença, mas ele tem mais dano e mais mortalidade, ele morre mais. Não tem jeito, né? É uma droga que é importante para o lúpus também. Mas não é suficiente, a gente tem que pensar nas novas terapias. E o que a gente tem hoje? A gente tem as medicações biológicas para o lúpus renal e não renal. Eu, particularmente, lógico, para os estudos é importante ser dividido não renal e renal, porque os desfechos são muito diferentes, mas é tudo lúpus, pelo menos o que a gente chama de lúpus hoje, né? Quando a gente fala em relação a isso também. Os inibidores de calcineurina, que o professor Medina comentou, os guidelines e as novas terapias que estão por vir aí. Bom, vou começar do lúpus não renal, né, do interferon, né? Então, o interferon foi descoberto lá na década de 80, com a diferenciação das células dendríticas plasmocitoides lá nos anos 2000, e a identificação dos genes regulados pelo interferon lá em 2003 também. E hoje a gente tem uma medicação que chama anifrolumab, que ele atua no receptor tipo 1 do interferon, impedindo levando a sua internalização e diminuindo a resposta posterior do interferon e na via JAK-STAT e transcrição dos genes e das citocinas relacionadas ao interferon também. Nos estudos pivotais, mostrou principalmente melhora das manifestações mucocutâneas e articulares. Aqui eram excluídos os pacientes renais, tá, gente? Então, o rim não entrou nesses estudos pivotais. Agora, para a pele, é impressionante a resposta que o interferon tem. É impressionante. É muito boa a resposta para a pele desses pacientes. Mas se o interferon lá na imune é importante para a resposta infecciosa, viral, né? Então, aumentou, de certa forma, o risco de infecções virais. Nasofaringite, infecção do trato respiratório, bronquite, herpes zoster, então a gente tem que ter cuidado. Lembrar também do HPV e da Covid, né? Agora a gente está todo mundo vacinado, mas naquela época não estava. E ele possibilitou maior diminuição do corticoide ao longo do tempo também. Então, só 10% dos pacientes depois de 4 anos estavam com corticoide acima de 7,5 versus 30% no grupo controle. Então, ele melhora a atividade de doença, possibilita diminuir mais corticoide também. O outro é o belimumab, que é o anti-Bliss. O Bliss é uma molécula que, quando ela se liga ao linfócito B, vai levar aquela célula B que se torne autorreativa, não entre em apoptose. Quando eu inibo o Bliss, aquela célula entra em apoptose normalmente. Ele não é um depletor direto do linfócito B. E nos estudos pivotais não renais, mostrou também melhora, principalmente mucocutânea, imunológico, e melhora também da diminuição do corticoide e da diminuição de chance de recidiva de doença. Então, o belimumab é como se fosse uma hidroxicloroquina muito cara, de luxo, de Beverly Hills, na verdade, né? Ele vai melhorar alguns sintomas, vai diminuir recidiva de doença e vai possibilitar que você diminua mais corticoide também. Eles podiam diminuir um pouquinho o preço. Mas aí, depois veio também o belimumab no lúpus, né? Que foi na nefrite lúpica, foi o Bliss-LN. Aí a gente está falando de add-on therapy, né? Belimumab associado ao esquema lúpus, com ciclofosfamida de 15 dias seguidos de azathioprina, ou belimumab associado ao micronolato de mofetil, ou seja, estamos falando aí de uma nova era, uma nova maneira de tratar. Quem respondeu melhor? Aqueles pacientes que eram classes 3 ou 4, com pior resposta na classe 5, tudo bem que elas eram subrepresentadas nos estudos. Aqueles pacientes que utilizaram associado ao micronolato versus aqueles pacientes que também utilizaram com ciclofosfamida, mas também que era subrepresentada nos estudos também. E aqueles pacientes que tinham proteinúria não nefrótica também responderam melhor também. E o obinutuzumab, que é uma medicação anti-CD20, é uma medicação que já existe para o tratamento de linfoma, alguns subtipos de linfoma e leucemias no Brasil, já vai até perder a patente, mas que agora saíram os primeiros estudos para nefrite lúpica. O estudo Nobility, que é o estudo fase 2, que foi publicado em 2022, mostrando que depleta mesmo o linfócito B, com maior taxa de resposta renal completa, melhora o DNA, complementos, níveis de proteinúria, e não piora a taxa de filtração glomerular. Isso mesmo com maior taxa de resposta completa associada a doses mais baixas de corticoide, abaixo de 7,5 mg por dia,
Estudo Regency, que foi publicado esse ano, que causou muito alvoroço, né, assim, dentro do mundo das nefrites lúpicas, né, pelo menos. Porque qual que é a vantagem dele frente ao rituximab? Ele depleta mais o linfócito B e depleta aquele linfócito B residual também, né? E aí parece que a gente tem mais resposta. Mas nem tudo são flores, a gente paga um preço. Ele também tem mais risco de infecção, mais risco de neutropenia. Então, a gente vai ter que aprender um pouquinho como usar, mas ele também teve respostas interessantes renais também. E a associação do bifenolato com tacrolimus, né, que a gente chamava no começo de multi-target aqui no lúpus, que foi o primeiro a ser utilizado. Quando comparado à ciclofosfamida, professor Medina, teve uma maior taxa de remissão completa, né, 45%, né, versus 25% da ciclofosfamida também, né, em diferentes taxas histológicas. Isso já publicado em 2015, né? Mas qual que é o desfecho que a gente avalia? Proteinúria. O que o inibidor de calcineuria melhora? Proteinúria, né? Será que a gente está avaliando realmente de maneira adequada isso também? Se a gente for lá atrás, né, para os primórdios também, em relação aos estudos do NIH, corticoide, ciclofosfamida, azatioprina, em 5 anos eram todos parecidos. Depois de 5 anos, a ciclofosfamida despontava. E aí depois vieram outros estudos mostrando benefício. Mas também com maior risco de tremor e maior risco de pneumonia quando comparado à ciclofosfamida, né? Então tem que ficar um pouco atento em relação. Qual que é a dose que usa? Micofenolato 1 grama, tacrolimus 4 miligramas em dose fixa, nesse estudo inicial, né? Micofenolato, tacrolimus. Mas o inibidor de calcineurina é bom. Outro dia a gente pediu para o Gabriel dar uma aula para a gente de inibidor de calcineurina, para a gente aprender um pouquinho também com a experiência de vocês. Né? Eles não são fáceis, né? São drogas chatas, de certa forma, em alguns sentidos. Nefrotoxicidade, hipertensão, diabetes induzido pelo tacrolimus, dislipidemia, hiperuricemia, hipertricose ou alopecia, hiperplasia gengival ou hipercalemia também. E aí veio a voclosporina. Eu até perguntei se tinha alguma experiência no transplante, mas eu acho que não, né? Não entrou nada para o transplante, né? Mas ele é um inibidor de calcineurina derivado da ciclosporina, que é 4 vezes mais potente do que a ciclosporina e não precisa de monitorização de nível sérico também, com uma ação tanto sobre o podócito, como a proteinúria, como também sobre a célula T também. Então foi voclosporina 2 vezes ao dia, com micofenolato 2 gramas dia, com dose baixa de corticóide. E foi o dobro de resposta. A pergunta é, por que a gente não usa? Não tem no Brasil ainda, não foi aprovado. É caro, é muito caro a voclosporina ainda, né? Disse que o laboratório está à venda, eu queria comprar, a gente pode fazer uma vaquinha virtual e está precisando de sócios, né? E não aumentou o risco de eventos adversos como hipertensão e hiperglicemia também. Mas aí vieram os guidelines tentando colocar tudo isso, o consenso brasileiro de reumatologia, o europeu, o americano e o consenso da CADIGO também, que é uma referência para vocês. Esse aqui é o brasileiro, só para a gente passar rapidinho. Tratamento de indução, hidroxicloroquina, corticoide em dose baixa, sempre com terapia adjuvante e medidas nefroprotetoras, micofenolato ou ciclofosfamida NIH ou ciclofosfamida urolupus, dependendo da personalização, gravidade, disponibilidade, adesão, centro de difusão, tolerância de cada paciente também. Avaliar o target renal response desse paciente. Se o paciente atingiu, a gente o tratamento de manutenção preferencialmente com micofenolato, se tiver contraindicação ou desejo gestacional premente, azatioprina. Se ele não puder, a gente pode tentar inibidor de calcineurina ou leflunomida baseado num estudo só de manutenção que não foi inferior à azatioprina. Se o paciente recidivou, sempre perguntar por que recidivou, meu Deus, o que aconteceu? Sempre avaliar a adesão desse paciente, dose de imunossupressão. E se ele respondeu bem, aí pensar no outro. E aí vem as outras terapias, né? Switch micofenolato ou ciclofosfamida, micofenolato tacrolimus, especialmente naqueles pacientes que têm um clínice acima de 45 e não tem risco de microangiopatia trombótica, belimumab, preferencialmente classes 3 ou 4, proteinúria não nefrótica, recidiva recorrente, manifestações não renais associadas, alto risco de progressão, e o tacrolimus de maneira semelhante. E naqueles que fossem refratários, o rituximab, né, que é o que a gente acaba usando na refratariedade. Na classe 5, a gente tem dado preferência para os inibidores de calcineurina e aguardar um pouco mais de tempo para a resposta também. O CADIGO, ele coloca todos no mesmo nível, né? Assim, ele não coloca essa estratificação como a gente colocou lá atrás no nosso consenso também, mas com pontos práticos muito semelhantes, né? Ciclofosfamida de terapia inicial, dificuldade de adesão ao tratamento, micofenolato na nefrite proliferativa com risco de fertilidade e exposição prévia à ciclofosfamida e os esquemas multitargets, lembrar do inibidor de calcineurina que tem que ter clínice acima de 45, no belimumab naqueles pacientes com recidivas frequentes e alto risco de progressão para insuficiência renal. E lembrar dessa comparação, né, do belimumab com a voclosporina no sentido de que a gente precisa entender mais essas duas medicações. E o americano, que foi publicado esse ano, tem um conceito muito interessante, eu já estou acabando, que é o conceito da tripla terapia, né?
e que todos os pacientes, professor, nesse caso, deveriam ser iniciados já com corticoide, hidroxicloroquina, microfenolato associado a belimumab ou microfenolato associado a inibidor de calcineurina. Naqueles que são nefróticos, preferencialmente associado a inibidor de calcineurina, não ao belimumab, porque o belimumab teve menos resposta dos nefróticos. O que se discute muito, quem é quem no Reino da Dinamarca, né? Assim, quem vai responder a quê? A gente precisa aprender um pouquinho mais. Se a gente quer personalizar, a gente está colocando todo mundo no mesmo saco, mas pensando em prevenir dano, de certa forma, um pouco mais precoce. O consenso do EULAR, que foi publicado esse ano também, trazendo também esse conceito de tripla terapia também, assim como o conceito também do consenso britânico também, e aqui já colocando o obinutuzumab, que foi publicado esse ano, que é um anti-CD20 também. Mas nada disso adianta se a gente não fizer o tratamento além do imunossupressor, né? A gente precisa das outras controle de pressão, proteinúria, controle de todas as comorbidades do paciente, né, dentro desse jardim para que isso floresça. E aqui a gente entra com os inibidores da ECOBRA e com os inibidores de SGLT2 também. Olha só que interessante esse trabalho. Ele pegou um banco de dados, pacientes com lúpus e diabetes. Os pacientes tinham diabetes, banco de dados imenso. E viu que aqueles pacientes que utilizaram inibidor de SGLT2 evoluíram menos para nefrite, menos para diálise, menos para necessidade de transplante, menos para doença cardiovascular e com menor mortalidade utilizando inibidor de SGLT2. Muito provavelmente não só pelo controle renal, mas pelo efeito imunomodulador que a gente acha que ele está tendo também. E tem várias drogas aí em desenvolvimento, mais de 90 aqui que a gente pode citar. O deucravacitinib, o patacitinib, o anaumab, que estão sendo feitas pesquisas clínicas aqui no Hospital do Rim, o anifrolumab na nefrite lúpica, que também está incluído aqui no nefrite lúpica, o baricitinib é um inibidor de JAK, fase 3 aqui na nefrite lúpica também. Estudo chinês mostrando talvez um possível benefício. O patacitinib também, possível benefício para o lúpus cutâneo articular, que é um inibidor de JAK também. Ipilimumab atua diretamente sobre a célula dendrítica plasmacytoide, diminuindo a resposta do interferon desse paciente também. Já está pertinho de sair o fase 3, fase 4 também, mostrando tanto nas manifestações cutâneas como fase 2, mostrando talvez um possível benefício no lúpus também. Dapirolizumab, um anti-CD40 ligante também, manifestações cutâneas articulares, isso aqui já está bem pertinho também de fase 3, fase 4, que foi publicado esse ano também. E se ao invés da gente inibir, se a gente desse interleucina 2 para o paciente, se a gente der interleucina 2, a gente faz uma regulação das células T regulatórias. Então, será que esses pacientes poderiam melhorar? Muita atenção para esse outro mecanismo de ação. E o CAR-T, né? CAR-T que a gente fala, né? Os alemães estão na frente em relação a isso, vários estudos, mas muitos estudos com CAR-T, uma tecnologia nova que a gente tem que ficar atento, tem que tentar entrar nesses estudos de pesquisas clínicas. Isso é muito importante a gente entrar nessa nova era de tecnologia aqui, para a gente pensar. Casos que eram refratários, que ficaram curados, entre aspas, né, durante o período de 8 a 12 meses sem medicação, com CAR-T-cell também. Obrigado, gente. Na verdade, a minha intenção era mais trazer pontos de maneira mais superficial, podem ficar com a aula, e a gente tentar discutir depois algum desses pontos que a gente trouxe. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Edgar. Você abordou de uma forma bem crítica assim, as classificações que aparecem na reumatologia. O doutor Oswaldo Ramos, desde quando eu conheci ele tinha alguma implicância assim, com a reumatologia, você sabe. Com a doutora de Garata, provavelmente. E uma implicância dele, ele falava assim, na hora que eu entendi tudo, eles modificam a classificação. Foi aquilo que você fez com o chat ali, que você classificou brincando assim, de 0 até 9. E eu não sei, o Luiz comentava. Só antes, eu não quero entrar na controvérsia da cloroquina, mas a cloroquina durante o Covid, ela criou um celeuma danada, e eu cuidava da Covid numa cidade do interior, com máscara, com cuidados, outros zero de cuidados. De repente, o prefeito deu cloroquina para todo mundo. Me entrevistaram e perguntaram, o que você acha? Eu falei, isso não faz mal a ninguém. Então, não tem problema tomar isso, eu não vou entrar nessa discussão. O que nós temos que fazer é como nós podemos tratar ou prevenir, ou vacinar, né? Então, como foco era maior nesse, eu sempre esqueci a cloroquina, mesmo aqui no hospital também, que falava, tinha médico tomando cloroquina todo dia, para evitar, médico mesmo, professor da escola, embora não tivesse evidência clara. Depois disso, assim, mudou assim, a abordagem que vocês fazem com o paciente que é portador de lúpus.
Você vai tomar cloroquina? Fala, mas cloroquina, doutor, tem quem fala isso? Não, hoje acho que não, professor. Naquela época, sim, né? E naquela época, assim, logo no começo da Covid, quando começou a se falar da hidroxicloroquina, tem alguns estudos que falavam, né, que teria um efeito antiviral, um efeito protetor, realmente, para outras doenças, né, eventualmente, diminui o risco de infecção por lúpus, mas muito provavelmente por melhorar a atividade de doença, não por ter esse outro tipo de mecanismo. E a gente achou, em alguns momentos, enquanto reumatologista, que realmente aqueles pacientes que estavam em uso de hidroxicloroquina teriam menos Covid e Covid menos grave. Então, o que a Sociedade Brasileira de Reumatologia capitaneou, e a escola foi o centro de referência para isso também, fez um estudo multicêntrico, acompanhando os pacientes que estavam em uso de hidroxicloroquina, se teriam menos Covid, Covid menos grave, chama estudo Mário Pinotti, foi publicado, tal, depois também, e mostrou que não teve nenhum benefício. Mas naquele momento era uma pergunta salutar, né, no início, assim, será que faz diferença? E eu lembro que teve um reumatologista que falou numa dessas reuniões que estavam com os muitos, falou assim, nós vamos salvar o mundo, né? Assim, foi muito legal isso. Assim, não, a reumatologia vai salvar o mundo, tal. Mas depois se viu que não. E hoje eu acho que os pacientes não perguntam, não associam. E quando eu vou prescrever pela primeira vez, eu falo assim, esquece toda aquela celeuma lá que foi falada naquela época. Já é usado desde 1956. E desde 1956 a gente já usa, ou seja, mais velho do que eu e muito mais, né? Então, a gente já sabe como usar, quando tirar. É fácil, né? Quando a gente consegue. E você tem efeito colateral, não? Então, a gente tem que ter cuidado, principalmente com a oftalmopatia, né? Mas olha como é baixa, assim, tem esse estudo que estabeleceu essa dose de 5 miligramas por quilo, o risco de macropatia é 1% em 5 anos, 2% em 10 anos, aí 20% em 20 anos. 10 anos de uso contínuo. De uso contínuo. E 20% em 20 anos de uso contínuo. Isso é interessante. Então, assim, se a gente... Não é uma semana. Não é uma semana, não. Por isso que a gente fala assim, começa a tomar e depois faz o exame da vista. A não ser que você já saiba que tem alguma macropatia ou retinopatia. Então, é um risco muito pequeno, ele é dose dependente, é tempo de uso dependente, idade dependente, maior risco naqueles com mais de 60 anos. Naqueles com insuficiência renal, isso é importante, tem mais risco também. E aí a gente, se tem um clearance abaixo de 10, a gente diminui em 50% a dose. E naqueles pacientes que usam tamoxifeno concomitante, porque interage um pouquinho com eles. Aí a gente faz um acompanhamento mais próximo. Obrigado pelo panorama de lúpus e dos vários mecanismos e das várias tentativas de conter esse tipo de processo. Eu continuo achando que o grande problema ou pelo menos aquilo que é o grande desafio, é tentar desintoxicar a mente de todos em relação a estas famigeradas classificações, índices de atividade, índices de cronicidade. Eles são úteis quando nós queremos comparar dados entre um e outro. Eles são interessantes quando você quer fazer uma pesquisa um pouco mais dentro de determinados parâmetros. Mas o que parece ser mais importante é o padrão de resposta daquele indivíduo nas circunstâncias de ter uma questão de autoimunidade. Ou seja, existem várias classes 4, existem várias classes 3, existem outras alterações que não estão nem contempladas nessa classificação. Houve aquela tentativa de chamar 4S, 4G, que para algumas circunstâncias foi interessante, para outras, mas o que ela escondia por trás era uma tentativa de entender a fisiopatologia de uma lesão com características segmentares, quer seja ela necrotizante, proliferativa ou que tenha determinados aspectos. Então, de novo, se nós entendemos cada um desses processos do ponto de vista fisiopatológico, eu talvez dê mais possibilidade de você pensar numa estratégia terapêutica individualizada. Só lembrar que a hidroxicloroquina pode intoxicar o podócito, porque ela interfere no lisossomo e vai criar corpúsculos lamelares que, para quem não está atento ao uso, pode fazer o diagnóstico de doença de Fabry, porque é absolutamente semelhante ao que acontece na doença de Fabry, que é uma doença lisossomal. Então, isso também pode ser um fator de determinação da descontinuidade ou não da hidroxicloroquina. De qualquer maneira, eu ainda acho que se a gente puder individualizar a resposta, nós vamos estar caminhando mais precisamente nessa sua medicina de precisão.
E isso é muito interessante, né, professor? Porque, assim, ao mesmo tempo que a gente fala isso, aí vem os americanos, os europeus, e falam assim, dá isso aqui, dá tudo isso para todo mundo, né? Assim, também, como se todos fossem iguais, né? Porque a gente não tem. Então, parece que dentro do pêndulo, né, que a gente tem para lá e para cá, fala assim, já que a gente não sabe, vamos dar para todo mundo, ficar de olho nos eventos adversos, e depois tentar entender um pouco mais quem responde ao quê, né? É um contrassenso, de certa forma, né? A gente quer tratar melhor, mas quer dar tratamento igual para todo mundo. Tem a Alice Pignaton e a doutora Giana. A primeira, Alice. Bom dia, obrigada, doutora Edgar, pela excelente palestra. Eu queria perguntar uma coisa acerca dos inibidores de complemento, porque o senhor falou a respeito do processo inflamatório, por isso que o corticoide ainda não, a gente não consegue retirar tão rápido, não consegue reduzir a dose do corticoide do jeito que a gente gostaria no início. Porque pensando em resposta imune imediata, assim, precoce, o complemento, ele acaba causando uma avalanche de lesão endotelial. Eu acho que isso que implica mais nas lesões das classes proliferativas, né, da rapidamente progressiva. O que o senhor acha, o que o senhor está vendo em relação aos novos trials que é em complemento? Porque nenhum dos guidelines anteriores que o senhor citou, nem o europeu, nem o brasileiro, e nem o americano, que é o mais recente, né, eles citam os inibidores de complemento no tratamento precoce. Porque, assim, na minha visão, quando a gente pega uma biópsia renal e tem muita lesão endotelial, o paciente geralmente ele está com um complemento muito baixo, tanto C3 quanto C4, e a resposta desse paciente, quando a gente vai acompanhando ao longo dos meses, também está relacionado com essa remissão desse consumo de complemento. Eu queria saber qual é a sua visão em relação à implicação desses medicamentos, não no final, que nem tem a proposta do belimumab depois de 3 a 6 meses no PCDT, mas uma fase precoce, que talvez você acha que isso evitaria, por exemplo, o dano tardio, que nem o senhor mostrou num dos estudos? Obrigada. Obrigado, Alice. Bom ver você de novo, né? A gente se encontrou recente aí no evento em Vitória também. É uma pergunta super boa, né? Assim, na verdade, eu acho que a gente precisa criar essa evidência, né? De certa forma, né? São drogas caras ainda que a gente não tem, e ver os resultados das pesquisas clínicas, o que elas vão trazer para a gente para que eles sejam incorporados em qual momento seja. Eu acho que o racional faz todo sentido também, né? Começaram com as ANCA associadas, dentro da reumato, né? Assim, não fora da reumato, mas dentro da reumato começaram os estudos com as ANCA associadas. A gente tem alguns estudos também na síndrome de fosfolípide, também com os inibidores de complemento, mas precisa avançar em relação a isso também, na nefrite lúpica também. E aí, a partir daí, a gente começa a entender, mas é como talvez o professor Luiz comentou, dentro do seu racional também, né? A gente atuar de outra forma no mecanismo, pensando que atuando nesse mecanismo a gente vai ter a lesão depois. Gosto muito da frase que o professor Luiz Moura sempre fala, né? O que a gente está vendo é a lesão, né? Não é a doença, né? Por isso que são várias classes 4, por isso que são várias classes 3, né? Que a gente está vendo. O que aconteceu antes é que a gente precisa entender. Eu acho que faz todo sentido, Alice, a gente pensar sobre isso. O que a gente precisa agora é ter esses estudos fase 3, fase 4 mesmo, que demonstrem esses benefícios, e principalmente benefícios, e talvez o que a gente precise fazer mais no lúpus, né? É mudar desfecho, né? Eu acho que tem muito estudo que foi feito no lúpus que remédios foram desperdiçados porque os desfechos dos estudos, os critérios de inclusão, os critérios de exclusão dos estudos foram ruins, né? Então, se a gente pegar o belimumab, que você comentou, ele fez um estudo by the book para aprovação do FDA e conseguiu ser aprovado, mas até se aprender a usar, hoje a gente sabe que o belimumab é muito mais uma terapia de manutenção mesmo, evitar recidiva, diminuir corticoide, diminuir dano. Ele não é a droga que vai diminuir proteinúria, que vai diminuir desfecho renal de curto prazo, né? Eu acho que entender esses processos vão fazer a diferença para a gente. Doutora Jana. Bom dia a todos. Edgar, queria agradecer. A aula é excelente, como sempre, com a leveza, apesar dessa quantidade imensa de informação que você nos trouxe. Minha colocação seria, a gente às vezes tem atitudes diferentes, os nefros e os reumatos, em relação à biópsia renal. E eu queria ver com você o quanto você necessita ou sente necessidade no curso da doença de fazer uma rebiópsia, o que é que guia você na nefrite lúpica em relação a isso? Eu gostaria de fazer em todos.
Bom, essa é ótima. Obrigado, professora. É bom ver a senhora também de novo aí, que a gente também vem sempre aprendendo junto, trabalhando junto também. Essa é uma pergunta muito boa, professora. Sim, gostar. Eu gostaria de ver todas e discutir todas com vocês, com o professor Luiz Moura, mas é necessário? Não, não é necessário, né? Então, assim, talvez eu gostaria de almoçar todo dia num lugar, mas também não é necessário também, né? Sai caro, né? Tem riscos, piora a minha conta bancária, né? Eu vou atrasar para o trabalho, eu vou ficar mais obeso. Ou seja, tudo tem o seu evento adverso aí dentro desse processo que a gente tem que considerar também. Então, na verdade, assim, o que eu vejo hoje da biópsia renal? Eu acho que ela é muito, muito, muito importante se eu conseguir ler as entrelinhas que ela está me trazendo. Então, acho que olhar a classe histológica hoje, para mim, não me satisfaz, né? Assim, não me ajuda muito. Porque muitas vezes a gente que vê todo dia, né, professor? A gente fala assim, isso aqui é uma classe 4, isso aqui é uma classe 3, isso aqui é uma classe 5, né? A gente erra, lógico que a gente erra. Mas o que ela traz nas entrelinhas, o que ela me traz de surpresas, aí me satisfaz muito, de maneira muito interessante. Então, olhar que ela tem crescente, mas, por exemplo, uma glomerulonefrite crescente, mas tem mais fibrose, é mais celular, mais fibrocelular. Como está o compartimento túbulo intersticial? Putz, então não vou pensar em usar inibidor de calcineurina para esse paciente que tem acometimento túbulo intersticial pelo risco de piora, talvez, né? Como está o compartimento vascular dessa paciente? Será que é o compartimento vascular que eu estava, talvez, subestimando para essa paciente também? Então, olhar as entrelinhas da biópsia é uma coisa que eu sempre gosto de fazer. Eu confesso que, às vezes, né, é ainda como se a gente estivesse aprendendo a ler, né? A gente é meio analfabeto em algumas daquelas coisas que estão escritas. E aí precisa pôr para o professor Luiz Moura, para a nefrologia, para discutir junto, né? Então, o reumatologista, eu sempre falo nas aulas, tem que deixar de ver só a classe histológica, tem que aprender o que a biópsia está dizendo em seus diversos compartimentos e o que aquilo pode trazer para a gente de médio e longo prazo. Então, eu gostaria de ter a biópsia nesse sentido. Mas a gente não deixa de tratar sem a biópsia jamais, né? A gente vive no país de dimensões conjunturais que a gente não tem a biópsia. Tem lugares que a biópsia pega avião, né, para chegar e vai sair 16 dias depois e o paciente está lá queimando o rim, andando com o freio de mão puxado por dias, né, e deixando de ser tratado por esse momento. Isso aqui não pode acontecer. Uma vez eu fiz uma pergunta para o Brad Rovin no congresso, qual biópsia ele prefere, a primeira ou a segunda, sendo que se a segunda sem ter a primeira biópsia? A gente sempre vai preferir a segunda biópsia, né? Às vezes, né? Porque aquele paciente que não está indo bem é aquele que a gente vai precisar ver melhor e ver o que está acontecendo. A rebiópsia a gente acaba reservando para esses casos, né? Aquele paciente que não está indo bem, que a gente tem uma suspeita de mudança de classe, uma suspeita de evolução, às vezes, para cronicidade já, e que a gente precisa, às vezes, tirar um pouquinho o pé do freio e pesar, entre aspas, a mão para as medidas não imunológicas, né? Ou não imunossupressoras. E a gente não usa ainda a rebiópsia para interromper tratamento. Isso a gente não usa também. Antes de passar para o Daniel, a incidência de lúpus está diminuindo ou aumentando? Não temos esse dado. É uma pergunta super importante. Quando a gente vai lá na ANS, no Conitec Brigar, eles falam assim, quantos lúpus tem no país? Não sabemos. Isso. Mas eu acho que está aumentando, sim. A gente tem uma estimativa aqui no Brasil de 98 para cada 100 mil habitantes por ano. Saiu um dado agora do DataSUS de 54 para cada 100 mil habitantes ano também. Então, aumentando por melhorar o diagnóstico, né? Acho que a gente melhorou muito o diagnóstico dos pacientes. Daniel. Edgar, é excelente sua aula. Eu só queria fazer uma pergunta. A gente recebe paciente já com uma doença renal crônica, estágio 4, com uma proteinúria em torno de 1 grama, 1,5 grama. O quanto eu devo me preocupar em tratar esse paciente como atividade de doença ou interpretar como uma sequela de uma doença renal crônica? Essa pergunta é ótima, professor. Assim, eu queria responder de uma maneira muito fácil, mas vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que eu vejo nesses pacientes, assim, eu estou lidando só com uma manifestação renal, aquele paciente tem um cluster mais renal, ele tem manifestação sistêmica de doença associada. Se ele tem manifestação sistêmica de doença associada, fica fácil, né, entre aspas, porque eu vou tratar a manifestação sistêmica e dentro desse fenótipo de manifestação sistêmica, eu vou escolher uma droga que também seja boa para o rim. Aí, é sempre olhar o paciente de maneira sistêmica como um todo. O que pode me ajudar a dizer se é atividade ou não? Sedimento urinário, né? Anti-DNA, complemento ou antinucleossoma, ou seja, como que estão os outros parâmetros indiretos aí de atividade de doença. E, lógico, se eu tiver a biópsia renal que está mostrando para mim que é um paciente que já está evoluindo muito mais para cronicidade do que para atividade, aí isso acaba ajudando muito para a gente pensar se eu tiver essa biópsia renal. Agora, uma coisa que eu sempre penso nesses pacientes, professor, é assim, tudo bem, eu estou lidando com dano,
mas eu sei que dentro desse dano, se ele tiver uma recidiva de doença, aquele relacionamento vai pro saco, né? Tá todo mundo assim infeliz no casamento, mas brigou mais uma vez, dá divórcio. É mais ou menos isso, né? Então, se é um paciente que tolera bem uma imunossupressão com o objetivo de evitar a recidiva, eu acho que vale a pena a gente pensar nisso também, de manter um imunossupressor, além das medidas adjuvantes para o doente renal crônico, né? Então, eu sempre falo para os exercícios assim, para que você está contratando esse remédio? Não adianta você contratar um pintor para tapar o cano. Primeiro você tem que contratar um encanador, ele tapa o cano. Depois você contrata alguém para tapar a parede e ficar tudo bonitinho, né? Então, para que eu estou usando esse imunossupressor? É para prevenir recidiva, é para tratar doença ativa, ou é para tratar uma manifestação sistêmica de doença? Né? Eu tento... E é difícil, às vezes, a gente diferenciar, professor. Eu vou anunciar a reunião da próxima semana, o Dr. Márcio Dantas, que é professor associado da Divisão de Nefrologia do Departamento de Clínica Médica na Universidade Estadual de Ribeirão Preto, vai falar sobre doenças renais associadas à gamopatia monoclonais. E eu queria, mais uma vez, te agradecer mesmo pela brilhante apresentação, assim, tem uma quantidade muito grande de informações, está disponível no YouTube, para quem quiser ver com mais detalhe. E como você sabe, a reumatologia tem bastante dinâmica, mais ou menos como a oncologia também. Então, muito obrigado. Obrigado, muito professor. Obrigado mesmo pela sua presença. Eu agradeço, professor. E nós contamos sempre com você, tanto com o estudo clínico, como dando suporte à assistência que nos pode. Está à disposição. Obrigado, professor. Eu que agradeço a presença de todos vocês. Obrigado.